Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus continue permeando cada coração. Eu sou o irmão Juscelio Marinho, nós estaremos neste momento dando início a mais uma transmissão de um programa que temos por título Theodidactus. A palavra Theodidactus é uma palavra grega, do qual theo é Deus, didactus é ensino ou instrução, e sendo assim, nós entendemos que o termo em si significa instruídos ou ensinados por Deus. Este programa tem como objetivo trazer ao coração dos nossos irmãos, alunos, professores da escola bíblica dominical, alguns subsídios para que você possa compreender e aplicar de maneira mais sistemática na ministração das lições bíblicas. Nós estamos neste trimestre, primeiro trimestre do ano de 2020, ou 21, melhor dizendo, estudando sobre uma temática de muita importância. E estamos dessa vez falando sobre o verdadeiro pentecostalismo, que é a lição de abertura do ano de 2021, comentada pelo pastor e escritor Ezequias Soares, homem que Deus tem usado junto a outros servos nesta tão importante missão de trazer para nós o ensino da palavra. E estaremos abordando desta vez a temática da lição 3, que é exatamente o batismo no Espírito Santo. É um dos temas inseridos dentro da nossa lição, e nós estaremos transmitindo aqui algumas ideias sobre essa lição de número 3, com essa temática tão importante. O que os pentecostais, ou seja, aqueles que aderem à doutrina do pentecostalismo, precisam saber com mais profundidade sobre esta tão importante doutrina e sobre este tão importante tema. Queríamos ter iniciado essa série de transmissões desde a lição de número 1, mas não foi possível por alguns problemas técnicos, e por isso só estamos começando agora a partir da lição de número 3. Mas eu quero dar apenas um lembrete sobre as duas lições que já estudamos. A lição de número 1, por exemplo, ela abordou uma temática sobre a pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo nas Escrituras? Alguns segmentos chegam a dizer que o Espírito Santo não é uma pessoa, que ele é uma força ativa de Deus. Isso, na verdade, é uma ideia herética, porque o Espírito Santo se revela dentro das Escrituras como, de fato, uma pessoa, alguém que tem personalidade, alguém que fala, alguém que tem sentimentos, alguém que tem emoções, alguém que está, na verdade, trabalhando de maneira clara e profunda pelo bem-estar da igreja, pelo bem-estar até mesmo do pecador. Então ele é uma pessoa, ele é dotado de personalidade, ele tem os atributos da divindade, ele possui o seu intelecto. Então o Espírito Santo não pode jamais ser uma espécie de energia, como, por exemplo, afirma as testemunhas de Jeová, lamentavelmente. Então ele é uma pessoa, ele se revela dentro das Escrituras de maneira clara e também profunda. Ele atua desde a obra da criação e continua atuando e atuará até o ponto final da dispensação da humanidade. Então é importante compreender isso. Nós estudamos essa lição
e até o comentarista, o pastor Ezequias Soares, ele falou algo que me chama a atenção e eu gostaria também de que compartilhar isso com você. Se você não tem estudado, não tem entrado nessa vertente, não tem ainda parado um pouco para pesquisar, ele chega a dizer sobre um assunto importante que é a pericorese divina, que é também conhecida como a dança da Trindade, ou seja, é uma relação mútua, é uma relação de intimidade profunda que existe entre os membros da Trindade. E conhecendo esses termos, a gente vai compreender com mais exatidão acerca da Trindade e especificamente sobre a obra do Espírito Santo na vida da igreja, na vida do próprio Jesus, quando ele esteve no seu ministério terreno e assim por diante. A lição de número 2, já tratamos sobre o Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção, como sendo ele aquele que veio para convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Então, ele tem essa capacidade de levar o homem a reconhecimento dos seus pecados, ele tem a capacidade de confrontar o homem com as suas ideias que chegam a ser absurdas. Então ele é o único que tem esse poder de convencer, de mostrar ao homem que todos nós somos pecadores e que precisamos sim recorrer a Jesus Cristo como sendo aquele que deu a vida por cada um de nós. Ele atua dentro do plano da redenção e nós vemos isso de maneira clara, mostrando acerca de algumas particularidades que nós entendemos ser importante esclarecer nas Escrituras. Por exemplo, ele é o Espírito Consolador que consola e também ensina. Ele também é aquele que tem a capacidade de trazer a revelação de Deus acerca da obra salvífica de Jesus Cristo para ministrar no coração dos pecadores a necessidade de voltar-se para Deus, de se arrepender, de confessar os seus pecados e entregar sua vida a Jesus Cristo em tempo oportuno. Ele é o Espírito da graça porque ele opera a graça de Deus em cada coração que assim desejar ser alcançado pelo Senhor. Então, nós estudamos isso. Estou apenas dando aqui algumas ideias bem por cima, mas para que os irmãos entendam, fiquem aí mais ligados com relação à obra do Espírito Santo ou a sua atuação no plano da redenção. Só para vocês terem uma ideia, a igreja, ela em conexão com o Espírito Santo, como diz lá em Apocalipse, já no capítulo praticamente final, e o Espírito e a esposa dizem, vem. Há um clamor contínuo, há um clamor conjunto dessa parceria da noiva com o Espírito Santo, que está também trabalhando no plano da redenção, para levar a noiva e entregá-la ao noivo. Glória seja a Deus pela obra magnífica do Espírito Santo na vida de cada ser humano e em especial na vida da igreja. Mas nesta noite nós iremos trabalhar com esse tema de tão grande relevância para a igreja, para aqueles que aderiram e que aderem o movimento pentecostal. Este movimento que não temos dúvida ser um movimento do Espírito de Deus, porque é algo que já está em evidência há mais de 2000 anos e continua tendo a mesma eficiência desde que surgiu lá na cidade de Jerusalém há mais de 2000 anos atrás. O batismo com o Espírito Santo, queridos, é um dos temas
de muita importância, porque ele traz algumas ideias claras, bíblicas e profundas sobre a doutrina pentecostal. Então, por exemplo, é muito comum a gente ver algumas pessoas nem saberem entender ou até mesmo conceituar o porquê elas são ou aderem à doutrina do pentecostalismo ou são pentecostais. Aí nós vamos compreender isso dentro desta lição, trazendo alguns subsídios que será de muita importância para professores e para alunos aí, vocês que estão no decorrer da semana preparando sua aula, trabalhando, fundamentando suas ideias para no domingo pela manhã, como de praxe, em nossas escolas bíblicas, vocês aplicarem e Deus assim trabalhar de maneira poderosa na vida de cada classe. O nosso texto áureo da lição de número 3 diz: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. É importante compreender que a expressão de Jesus não muito depois desses dias, de fato, foi algo muito rápido, em uma fração de tempo muito rápido. Quando ele ressuscita, ele demorou cerca de 40 dias, ele ainda esteve com os discípulos, como diz Lucas, lá no início de Atos, ensinando e dando aos discípulos ainda algumas diretrizes. Ele retorna aos céus, é assunto aos céus, depois de 40 dias, e agora da morte, ressurreição e ascensão de Cristo, quando ele chega aos céus, a Bíblia diz que depois de aproximadamente 50 dias, ou seja, 40 dias Jesus passou aqui, retorna e 10 dias depois acontece este tão grande derramamento do Espírito Santo na cidade de Jerusalém, ainda no século I depois de Cristo. Aí a gente vai entender que realmente esta promessa se cumpre em um tempo muito próximo, ou seja, o tempo de cumprimento da promessa seria para um futuro muito próximo. E por que isso? Porque primeiro estava chegando o momento da dispensação do Espírito Santo. É importante compreender, e quando você estuda a pericorese divina, que é a dança da Trindade, ou a relação que há entre os membros da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, você vai compreender que a Trindade age por dispensações. Por exemplo, se você olha o Antigo Testamento, você vai perceber que a dispensação é de Deus Pai, ou seja, se fala da era dos sacrifícios, o Senhor Jeová, o Senhor dos exércitos, mas quando Jesus vem e nasce, a dispensação agora é a dispensação do Filho. Não é que Deus Pai saiu da história, não. Ele, em termos ou em tese, ele sai apenas do cenário, não da história, porque a glória que se transmite ao Filho se transmite ao Pai e ao Espírito Santo. A glória que se transmite ao Espírito Santo, obviamente, se transmite ao Filho e se transmite ao Pai. Existe essa relação, porém, é importante compreender que a Trindade age por dispensações. E sendo assim, quando o Espírito Santo agora entra neste cenário, é agora também a sua dispensação, ou seja, de atuar, de fazer aquilo que estava proposto dentro do programa divino, voltado especificamente para a redenção. Então, este tempo se cumpre aproximadamente 50 dias. E em que momento acontece esse derramamento do Espírito Santo? Exatamente na festa de Pentecoste, ou seja, na festa de Pentecoste
ocorre o derramamento do Espírito e o cumprimento desta grande promessa, conforme o profeta Joel, inclusive, profetiza acerca deste derramamento do Espírito. Quero apenas lembrar que o derramamento do Espírito, ele tem também um prenúncio profético, conforme afirma Joel. Por isso você vai ver que quando Joel fala, e há de ser que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, Pedro, fazendo citação desta profecia, Pedro fala algo que nos chama a atenção. Ele já não fala, e há de ser que derramarei o meu Espírito. Pedro fala do meu Espírito. E por que essa diferença de Joel, quando ele fala o meu Espírito e Pedro fala do meu Espírito? Porque Pedro entendeu que a profecia, ela tem também uma conotação profética. Isso quer dizer que o que ocorreu no dia de Pentecoste foi um derramamento em um nível, e haverá também um derramamento do Espírito ainda para um tempo futuro. Não iremos adentrar neste aspecto com maior profundidade, porque o nosso objetivo é trazer alguns subsídios. Então, o que estava acontecendo em Jerusalém? A festa de Pentecoste, essa festa, ela era também a segunda grande festa do calendário judaico. Primeiro vinha a festa da Páscoa, na qual Jesus morreu, foi sacrificado pelos nossos pecados. A festa de Pentecoste, ela era a segunda grande festa do ano judaico. A primeira grande festa, como já disse, era a Páscoa. Ela vinha como segunda grande festa. 50 dias após a Páscoa, acontecia a festa de Pentecoste, ou seja, ela era também conhecida, queridos irmãos, como a festa das colheitas, porque nela as primícias da cega de grãos eram oferecidos a Deus. E isso também nos leva a uma ideia bíblica de que, se na festa da Páscoa Jesus morreu como este Cordeiro Imaculado para oferecer uma tão grande salvação à humanidade, a festa de Pentecoste, por ser também chamada de festa da colheita, é também uma ideia de Deus de que a partir dali estava acontecendo, ou estaria por acontecer, uma grande colheita de almas. E a prova disso é que só em um sermão pregado por um homem, um pescador simples, que não tinha um anel de formatura, que não teve o privilégio de ter um curso superior, não era um homem possuidor de diplomas, mas quando ele abre sua boca e prega apenas um sermão, quase 3.000 almas se converte ao Senhor Jesus, como prova cabal de que o poder do Espírito estava sendo derramado sobre aquelas pessoas. Então, estar aí essa ideia da festa de Pentecoste, a nossa verdade prática da lição, ela também trabalha dizendo: ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão, e para nós essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Então nós vamos aqui falar um pouco sobre o que é o batismo com Espírito Santo, ou no Espírito Santo. Então, a lição ela apresenta alguns objetivos, e o objetivo geral da lição 3 é conscientizar a respeito do batismo no Espírito Santo como uma verdade revelada nas Escrituras. É uma verdade. Então nós precisamos compreender que essa doutrina é algo profundamente fundamentada nas Escrituras, e é algo que jamais as pessoas terão como negar uma realidade tão profunda como essa.
O primeiro objetivo da nossa lição, se tratando dos objetivos específicos, o primeiro diz assim, conceituar. Então nós vamos dar o conceito, conceituar o que é o batismo no Espírito Santo. Então, nós precisamos compreender que o batismo no Espírito Santo, segundo até afirma o pastor de saudosa memória, o nosso mestre Antônio Gilberto, que é uma imersão, é o crente sendo completamente imerso no poder de Deus e do seu Santo Espírito. Assim como o batismo em águas, o crente precisa ser totalmente imergido nas águas, o batismo no Espírito Santo também é essa imersão do poder de Deus sobre a nossa vida. É mais ou menos assim. É como o batismo no Espírito Santo, por se tratar também da ideia de revestimento de poder, é mais ou menos assim. É você estar já vestido e tornar-se colocado sobre você uma outra vestimenta. Ou seja, é você estar já equipado, vestido e algo vir sobre você como uma espécie de sobretudo, porque é importante compreender que o cristão já tem o Espírito Santo desde o início da sua salvação. Porém, o batismo no Espírito Santo é esse revestimento de poder visando um propósito de Deus acerca da sua obra e até mesmo da salvação do seu povo. É importante compreender essas verdades das Escrituras. Então, vamos ao conceito, como já dissemos, do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, como eu já disse, é revestimento de poder, é uma experiência posterior à salvação. É importante compreender isso, é uma experiência posterior à obra da salvação, é a capacidade da frágil natureza humana para cumprir, é a capacidade da frágil natureza humana para cumprir a grande comissão. Eu preciso lhe dizer que o revestimento de poder concedido pelo Espírito Santo à igreja em Jerusalém foi o ponto culminante para que eles cumprissem a obra da grande comissão, como afirmou o Senhor Jesus Cristo. Também o batismo com o Espírito Santo, o conceito é ter uma relação estreita com o Deus Espírito Santo. Então, aí você já tem uma ideia da importância do que é o batismo no Espírito Santo. Percebam que a igreja em Jerusalém só pôde sair para cumprir a sua missão após o derramamento desta grande bênção. Enquanto isso não aconteceu, o Senhor Jesus os advertiu: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus também disse que, em Atos capítulo 1 e versículo 8, que eles receberiam a virtude do Espírito. Essa palavra virtude, no grego, ela vem da palavra dunamis, que quer dizer dinamite, ou seja, poder real, poder em ação, poder em movimento. Isso nos faz entender que o poder do Espírito é o único que tem a capacidade de fragmentar, desfazer, dissipar toda resistência do inimigo da igreja e das nossas almas. É importante compreender isso, que sem o poder do Espírito, a igreja não está
preparada para cumprir a obra da grande comissão. Dado esse conceito de batismo no Espírito Santo, nós vamos adentrar sobre o segundo objetivo, que é o propósito do batismo no Espírito Santo. A ideia do propósito, do que ele representa, do que isso tem, que relação isso tem com a igreja. A chegada do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi exatamente o grande divisor de águas para a igreja. Porque enquanto isso não aconteceu, a igreja foi orientada a permanecer buscando em oração e aguardar que este derramamento viesse a acontecer. Ok? Então, a chegada do Espírito no dia de Pentecostes foi o divisor de águas, tanto no testemunho pessoal, quanto na dinamização das missões, tanto locais quanto estrangeiras. Eu preciso lhe dizer que a igreja que não entende a graça que o Espírito concede para tanto testemunho pessoal quanto para a obra missionária, tanto em aspecto local ou em aspecto estrangeiro ou transcultural, ela não estará jamais preparada para cumprir esta grande tarefa. E eu preciso esclarecer que missões sem o Espírito Santo se torna nada mais que passeio turístico, lazer e qualquer coisa desse tipo, menos ganhar almas para o reino de Deus. Então, qual é o propósito? Dinamizar as missões, dar uma maior ênfase ao testemunho pessoal, porque vocês vão perceber que após receberem essa graça, a igreja, principalmente o colégio apostólico, eles estão mais confiantes, mais preparados, prontos para saírem agora e pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual foi o propósito deste derramamento do Espírito Santo? Por que ele veio? Aí eu preciso ler com você a referência de João, capítulo de número 14, e o versículo de número 16 ao versículo de número 17. Aí você vai perceber logo qual era o propósito da vinda ou do derramamento do Espírito Santo. João 14, verso 16 e 17 diz exatamente assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis. Vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Eu quero chamar a sua atenção para essa expressão, outro Consolador. A palavra outro Consolador, ela tem, dentro do texto original, ela não vem da palavra hétero, ela vem da palavra alon, porque hétero significa alguém de outra espécie, alguém de outra natureza, mas não é a palavra hétero que entra aqui, é a palavra alon, que quer dizer alguém semelhante, alguém que faz o que eu faço. Essa expressão outro Consolador subtende algo profundo do tipo: quem vem é alguém à altura. Em outras palavras, era Jesus dizendo: o que eu sou, ele é, o que eu faço, ele faz, o que eu tenho, ele tem, o que eu posso, ele também pode. Existe ainda uma ideia profunda sobre este termo outro Consolador, que vem também, a palavra Consolador, da palavra grega Paracleto, e aí ela tem alguns significados que vale a pena salientar
para que os irmãos, assim como também cada professor, possa ter uma visão mais abrangente do que significa o Espírito Santo para a igreja. Aí você vai entender e aprender mais ainda a nunca deixar de depender do Espírito para pregar, para cantar, para ensinar, depois da revelação que ele traz sobre as nossas vidas. Então a palavra paracleto, ela significa literalmente alguém chamado para ficar ao lado de outro. Ela também significa ajudador, ela também significa consolador, fortalecedor, conselheiro, socorro, advogado, aliado e amigo. Quantas palavras o termo consolador, que é da palavra paracleto, já tem. Então, quando o Espírito Santo ele vem com o propósito de ser nosso ajudador, nosso advogado, nosso conselheiro, alguém que fala por nós, alguém que está em estreita comunhão conosco, alguém que advoga as nossas causas, e é por isso que a igreja ela está de pé depois de mais de 2000 anos sofrendo tantas perseguições, passando por tantos problemas, e a igreja continua triunfante. Glória seja dado, irmãos, ao poder do Espírito Santo que tem sido derramado, a pessoa do Espírito Santo que está também conosco nesta jornada. Nós precisamos glorificar a Deus por isso. Então, o propósito do derramamento do Espírito é isso: dinamizar as missões, aumentar a eficácia do testemunho e dar à igreja a garantia, a certeza de que quem está conosco é alguém que segura todas as nossas causas, como Jesus segurou a causa dos discípulos enquanto ele esteve em vida terrena no seu ministério. Dado a conhecer este propósito, nós vamos ver agora o segundo objetivo, o terceiro objetivo, melhor dizendo, do derramamento, do Espírito, que é destacar o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Ora, mas eu quero apenas salientar também algo aqui. Se nós falamos que o batismo no Espírito Santo é revestimento de poder, é a natureza humana sendo revestida pela natureza divina, pelo poder divino, para que possamos cumprir a nossa missão, o nosso testemunho e fazermos algo para Deus conforme a vontade do Senhor. Existe também as ideias contrárias acerca do que não é batismo no Espírito Santo, e algumas pessoas por aí possam achar que tem alguma relação. O que não é batismo no Espírito Santo? Eu coloquei aqui alguns pontos para que você aí na sua aula, na sua classe, na preparação da sua aula, você possa também compreender isso e até mesmo tirar algumas dúvidas que possivelmente o seu aluno tem. O que não é o batismo no Espírito Santo? Eu coloquei aqui, não é batismo no Espírito Santo a regeneração espiritual do pecador, embora compreendemos pelas Escrituras, e quando, por exemplo, Jesus ressuscitou, ele assopra sobre os discípulos, conforme vai exatamente, e deixe-me ver aqui para vocês, na referência do livro do Evangelho segundo escreveu João. Então, Jesus ele vai exatamente fazer algo, e ali dá-se-á, melhor dizendo, o processo
da regeneração dos discípulos também. João capítulo 20, versículo 22 diz assim: e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Ali começa já a obra do Espírito no processo da regeneração dos discípulos e de todos aqueles que recebem Cristo Jesus como Salvador. Porém, essa obra da regeneração, que é de fato operada pelo Espírito Santo, não podemos jamais afirmar que isso seja o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. São obras distintas. Então, não é batismo no Espírito Santo a regeneração espiritual do pecador, embora sendo o Espírito Santo que opera este processo da salvação na vida daqueles que se entregam a Cristo. O que não é também batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo não é o batismo no corpo de Cristo. Algumas pessoas estão entendendo errado a referência de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, quando diz que todos nós fomos batizados em Cristo pelo mesmo Espírito. Ali, na verdade, o que Paulo está querendo dizer é que fomos inseridos, os salvos eles são inseridos no corpo de Cristo por meio do Espírito. Não é o batismo de revestimento de poder. É importante ficar atento também a essa questão. O que não é batismo no Espírito Santo? Batismo no Espírito Santo não é uma obra, não é uma experiência exclusiva dos dias dos apóstolos para os cessacionistas, ou seja, aqueles que afirmam que esta graça de Deus só aconteceu no dia de Pentecoste. É importante compreender que o texto de Atos, capítulo 2 e o versículo 39, e eu vou fazer questão de ler aqui para você, é importante para que tenhamos a compreensão de que esta maravilha, ela não ficou retida apenas no dia de Pentecoste, mas ela continuará até que Jesus venha para arrebatar a sua igreja. Olha o que diz: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tanto quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Pedro entende que aquela promessa foi para a geração da qual ele está falando. Quando ele diz para os vossos filhos, ele está falando já para uma geração que está chegando. E ele também deixa bem claro que esta promessa seria para uma geração também futura, conforme Deus fosse chamando a cada um. Então, nós já podemos compreender que essa promessa está à nossa disposição. Continuemos a buscar o poder do alto, o poder do Espírito que capacita as nossas vidas para uma tão grande missão que é a propagação do reino de Deus aqui na face da terra. O que também não é batismo no Espírito Santo. Eu coloquei aqui algo que tem me incomodado, que tem incomodado principalmente aqueles que estudam, que lê, que medita nas Escrituras e que tem um ponto de vista fundamentado em uma doutrina bíblica sistemática para a glória de Deus. O que não é batismo no Espírito Santo? O fabuloso movimento chamado de reteté. Isso também não é batismo no Espírito Santo. Na verdade, esse movimento estranho, bizarro,
e que não tem fundamentação nas Escrituras e que aqui no Brasil, inclusive, surgiu paralelo ao movimento pentecostal, embora reconhecemos que não é um movimento oriundo daqui, mas chegou aqui por volta do ano de 1923, lá pela década de 20, e eu posso dizer aqui para vocês algo importante, algo que eu pesquisei e uma informação que eu encontrei. Por exemplo, esse movimento chamado de reteté, que nada tem a ver com o Espírito Santo, e que muitos dos nossos irmãos dentro do movimento pentecostal, não só da Assembleia de Deus, mas de outras denominações que aderem ao movimento pentecostal, praticam em seus cultos sem terem a noção daquilo que estão praticando. É um movimento também que não tem nada a ver com o batismo no Espírito Santo. Por exemplo, eu pesquisei aqui, eu encontrei uma informação que eu quero comungar com cada um dos irmãos. É importante. Foi um movimento, o reteté não surge do pentecostalismo. Foi um movimento que surgiu paralelo ao movimento pentecostal. Há registros históricos, segundo consta da revista Defesa da Fé, edição especial, foi a revista número 5, na página 115, que em 1923, isso a Assembleia de Deus estava ainda nos seus momentos iniciais, pouco tempo de fundada, 13 anos, 12 para 13 anos aproximadamente de fundada aqui no Brasil, e no ano de 1923, o missionário Gunnar Wingren, ele estava na cidade de Belém do Pará, e ele foi informado que num dos estados da região sul estava acontecendo um fenômeno estranho, em especial o estado, conforme relata o texto, no estado de Santa Catarina, estava acontecendo um movimento estranho, e ele, sem perda de tempo, deixou Belém e foi para lá. Embarcando para o sul, no endereço indicado, veio constatar, não se tratava de Pentecoste, mas de algo que, inclusive, eu preciso dizer isso aqui, tem uma ligação muito direta com Espiritismo. Então é importante que o povo de Deus, o povo que adere à doutrina do pentecostalismo, saiba identificar, separar, filtrar essa doutrina nociva que, lamentavelmente, tem já tomado conta da vida de muitas pessoas, do verdadeiro pentecostalismo, que é um movimento do Espírito, que é um movimento sadio, que é um movimento que tem origem na leitura e na vivência das Escrituras por parte dos seus propagadores e que também tem origem na oração, na vida de oração. É importante a gente compreender isso. Então, fica aí essa dica de apurarmos mais os fatos para chegarmos a conclusões mais exatas e não cometermos erros absurdos e que, inclusive, não traz glorificação ao nome de Deus. Pelo contrário, leva o povo de Deus, o Evangelho, a obra de Deus, a um extremo de escândalo muito grande. Então a gente precisa ter cuidado e eu quero dizer a você, professor e professora de escola dominical, você precisa ter a graça de Deus e a coragem para ensinar estas verdades, sem ferir o pensamento alheio, mas você precisa ter essa graça e essa autoridade espiritual e escriturística para você afirmar essas verdades e provar à luz das Escrituras acerca do movimento do Espírito, desse movimento estranho que tem, infelizmente, arrastado muitos dentro do movimento pentecostal. E aí a gente vai fechar falando sobre o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. É importante compreender essa questão das evidências, né, do batismo no Espírito Santo. Aí diz assim, o terceiro tópico da nossa lição: nem todos os crentes em Jesus são batizados no Espírito Santo.
apesar de a promessa divina ser para todas as pessoas que se convertem ao Senhor, em todos os lugares e em todas as épocas, mas todas elas têm o Espírito Santo. Aqui a gente respeita os nossos irmãos de outras denominações que não aderem a essa doutrina do pentecostalismo, porém nós cremos porque é um movimento do Espírito, é um movimento que está na Bíblia e está à disposição de todos aqueles que sinceramente buscarem a Deus e se deixarem serem conduzidos pelo Espírito Santo. Reconhecemos, conforme aborda a lição e a própria Bíblia, todos têm o Espírito. Agora é importante compreender que se a gente quer algo a mais, aí eu me lembro daquela experiência de Ezequiel. Você está dentro de um ambiente onde existe água e você é quem vai escolher se você quer água no seu tornozelo, se você quer água no seu joelho, se você quer água na sua cintura ou se você quer ser totalmente submerso nas águas do Espírito. Aquela experiência é algo que pode tipificar com muita clareza essa ideia de querer ou não o derramamento do Espírito Santo de maneira plena na sua vida. Então, isso é algo para nós meditarmos muito. Então, nós temos no dia de Pentecoste esse derramamento do Espírito com a evidência do falar em línguas estranhas. Isso aconteceu, é um fato inegável, é um fato que dentro da Bíblia é apresentado na história bíblica e nós não podemos jamais negar o que aconteceu. Aí nós temos lá, por exemplo, os dois fenômenos chamados de glossolalia e também o fenômeno chamado de xenolalia. E nós vamos aqui também dar uma breve explicação, ainda que de maneira bem sintetizada, para que os irmãos possam compreender o que de fato aconteceu. No dia de Pentecoste, aí eu tenho uma revista, vou apresentar aqui para vocês, se vocês têm essa revista aí na sua casa. Ela foi uma revista do segundo trimestre de 2011, também quando a Assembleia de Deus estava completando seu centenário aqui no Brasil. Então ela foi escrita como o movimento pentecostal e as doutrinas da fé cristã. Se você tem essa revista, você vai pegar aí e você vai exatamente estudar também a lição de número 3, que o tema é o que é o batismo com o Espírito Santo. Então ele vai explicar sobre essa questão da glossolalia, que diz assim: no dia de Pentecoste, pessoas oriundas de várias nacionalidades, judeus e prosélitos, estavam reunidas em Jerusalém. Então o que aconteceu? Quando o Espírito Santo veio sobre eles, a Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E havia pelo menos 16 nações diferentes reunidas em Jerusalém na festa de Pentecoste. E quando eles começaram a falar, embora eles não sabiam o que estavam falando, mas as pessoas, os receptores, ou seja, aqueles turistas, compreenderam perfeitamente o que estava acontecendo. Eles falavam das grandezas de Deus na língua em que aquelas pessoas eram nascidos, embora os falantes não compreendiam. Aí você tem a ideia em si do termo glossolalia, para a gente só memorizar, que também é uma palavra grega, onde a palavra glossa significa língua e lalia significa falar, ou seja, eles falaram em outras línguas. Nós não temos dúvidas que naquele dia houve uma mensagem da salvação de maneira específica e profunda para todas aquelas pessoas, e dali também surge um movimento do Espírito por todo aquele mundo antigo, daquele momento, onde a mensagem da salvação ela se espalha e pessoas se convertem, e com certeza levou consigo
essa fagulha do Espírito Santo para as diversas partes daquele mundo antigo. Então, isso aí é algo que está bem claro nas Escrituras, esse fenômeno chamado de glossolalia. E o que é a xenolalia? Dentro dessa lição, inclusive, o autor de uma teologia sistemática muito boa, que é o teólogo Stanley Orton, ele é organizador de uma teologia sistemática numa visão ou numa perspectiva pentecostal. Ele diz algo também importante. Segundo Stanley Orton, xenolalia é o falar em línguas no idioma conhecido, estranho apenas a quem fala. Então, no dia de Pentecostes, os crentes cheios do Espírito Santo falaram num idioma desconhecido para eles, mas como a cidade de Jerusalém estava repleta de estrangeiros, estes puderam tomar conhecimento. Então, é importante lembrar que essas línguas que eles falaram, elas teve essa conotação de propagação da mensagem da salvação, mas é importante também compreender que existe também, conforme Paulo já faz uma abordagem mais tarde, lá na primeira carta a Coríntios, no capítulo 14, ele fala também que a língua estranha é algo que mantém relacionamento íntimo, profundo do crente, do espírito do cristão com o Espírito Santo, e Paulo chega a dizer que é algo também que forma-se um elo. É importante compreender, mas alguém diz assim, se é compreensível ao receptor e não ao falante, e como fica essa questão? Deus é soberano. Se ele deu a capacidade de as pessoas falarem em outros idiomas para que a mensagem da salvação ela fosse propagada, ele também tem a capacidade de manter um elo entre ele e os seus filhos, de maneira que isto sirva como edificação. Eu espero, queridos, ter podido contribuir com vocês. Este é o nosso primeiro vídeo, de muitos que virão, de outros comentários também, de material para a escola bíblica, e eu quero louvar a Deus pela sua vida, agradecer a Deus pela sua vida, e quero orar com você ministrando a bênção de Deus sobre a sua vida. Querido Jesus, neste momento estamos chegando ao encerramento deste momento, desta pré-aula. E eu quero pedir a tua bênção sobre a vida de cada filho teu, de cada aluno, de cada professor, de cada pastor, de cada denominação. Seja o teu nome engrandecido, ó Espírito Santo, manifesta sobre o teu povo a tua graça e o teu poder, de maneira que o nome de Jesus seja glorificado agora e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus seja com você. Tenham todos uma excelente aula em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.